Gente, então, a gente vai dando início aqui. A gente vai ter hoje aqui uma palestra do Afonso Machado, já está aqui do meu lado. Primeiro, agradecer, o Afonso veio de Campinas hoje para fazer essa atividade aqui com a gente. E, bom, na verdade, contextualizar um pouco para vocês, né? A gente tem feito vários eventos aqui na Casa Mar, estão tocando diversos temas. Nessa semana debatemos China, tivemos peça de teatro sobre a questão palestina, a resistência das mulheres frente ao genocídio na Palestina. E, na verdade, essa atividade de hoje é um tema que é muito caro, assim, muito precioso para a gente que é marxista, porque diz respeito à integridade da vida humana, né? O nosso direito de também poder fazer arte, de poder fazer uma arte que circule, que seja livre, que tenha os recursos para poder existir também, né? A gente sabe que no sistema capitalista, enfim, a possibilidade de fazer arte muitas vezes está restrita de acordo com a sua classe social, né? E se você quer ser artista ou quer produzir arte, muitas vezes encontra bloqueios e tem que trabalhar e não consegue fazer, e etc. Então, tem todo esse debate mais material, né? Mas o Afonso vai trazer um pouco também uma trajetória, um pouco desse debate dentro do campo da estratégia da revolução e da estética, enfim, vários debates que ele vai colocar muito melhor do que eu. Então, a ideia hoje um pouco é que ele faça essa apresentação e, a partir daí, vocês também coloquem o que estão pensando, dúvidas. Eu listei aqui algumas perguntas que eu tenho para o Afonso, mas quem quiser também trazer algumas questões, acho que vai ser bastante interessante a gente ter essa possibilidade de fazer um debate. A gente está também apresentando aqui o livro do Afonso, que é o Modernidade e a Estética do Credo Vermelho. Gente, a gente está assim, nas últimas unidades desse livro, ele sai muito. Então, quem ainda não tem, hoje acho que é uma oportunidade, talvez última, assim, de conseguir comprar o livro. O Afonso logo está saindo com outro número, né, outra edição. Sim, sim. E aí a gente vai também trazer ele aqui para fazer a apresentação, vai ser bem legal. E, na verdade, eu queria só colocar uma coisinha assim antes da gente começar, porque essa semana foi uma semana que se debateu muito um tema específico da arte, que eu acho que ajuda a gente a vir para esse debate, talvez com indagações em relação a esse debate, né, que foi a questão do manto tupinambá. Acho que todo mundo acompanhou, foi um viral, né, na internet, todo mundo estava debatendo sobre isso. E, na verdade, eu fiquei pensando muito como que acontecer isso essa semana, com a gente tendo esse debate hoje, é muito emblemático, né? Porque o caso do manto tupinambá é uma demonstração, na verdade, de como a arte no sistema capitalista, o máximo, o limite do que ela consegue ser, do ponto de vista de como o Estado e o sistema trata, é uma mercadoria, né? E, na verdade, no caso dos mantos tupinambá, tem 11, né, espalhados pelo mundo, nenhum no Brasil. O único que estava no Brasil foi queimado durante o incêndio do Museu Nacional. E acho que coloca várias reflexões aí, né? Até coloca um pouco essa provocação para a gente também, depois, quem quiser comentar esse tema, porque fica demonstrado, né, essa coisa de que a arte também é um símbolo da conquista, né? Então, são 11 mantos que estão espalhados pelo planeta, não estão em qualquer lugar, né? Estão em nações opressoras, imperialistas, que conquistaram povos e territórios. Então, é um símbolo da sua conquista que esses objetos estejam dentro dos seus museus. E aí agora a gente vê, né, esse governo da Frente Ampla tentando trazer esses mantos para cá, e, na verdade, não estão trazendo do ponto de vista de uma arte livre ou do tratamento desses mantos a partir de um respeito à tradição desses povos, né? Pelo contrário, na verdade, trazem também num contexto de tratamento como mercadoria. Em nenhum momento de trazer esses mantos está sendo perguntado para os indígenas o que eles querem fazer com esses objetos, que para eles não são simplesmente objetos, né? Tem um depoimento de uma mulher indígena que ela fala, não, os mantos para a gente são os nossos ancestrais. Então, ali tem uma pessoa, né? E, novamente, esses mantos talvez não vão ter o tratamento que essas comunidades gostariam que tivessem, né? Eu acho que isso também é muito interessante, inclusive pensar, né? O manto que estava aqui foi queimado no Museu Nacional. E a gente está lidando agora com o arcabouço fiscal, que coloca mais limites para o orçamento que é destinado para a arte. E o que vai acontecer, né, com os objetos que são valiosíssimos para as comunidades aqui no Brasil, que estão preservados em acervos em vários museus espalhados pelo país, que não têm recurso para se manter, na verdade, né? Eu estou fazendo um curso na ETEC do Parque da Juventude, que é onde era o presídio do Carandiru.
E lá, e a professora falando, né, olha, aqui eu morro de medo de todos esses fios, porque a qualquer momento a gente pode apagar a luz, ir para casa e voltar, e o museu está queimado. E é o que sobrou, é uma célulazinha do que sobrou, de um massacre, inclusive, né, o maior massacre já protagonizado pelo Estado brasileiro, que foi o massacre do Carandiru, e está lá essa célulazinha sob risco de incêndio, de, enfim, todo tipo de deterioração possível. Então, acho que é muito interessante, e aí eu já passo para o Afonso, porque, para mim, eu vendo essa semana esse debate do Manto-Tupinambá, eu pensei, nossa, parece que ecoa aquele finalzinho do Manifesto da FIAG, né, que eles falam, né, o que queremos? A independência da arte para a revolução para a liberação definitiva da arte, a independência da arte para a revolução. Né? Ou seja, o que a gente quer, em última instância? Né? Que toda essa arte, inclusive as artes dos povos tradicionais, etc., esteja de fato livre. Né? Eu acho que esse tema, enfim, brinda um pouco a possibilidade do nosso debate de hoje. Então, passo aqui para o Afonso. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas ao final da exposição, ir ao banheiro, pegar café. Às vezes o pessoal fica meio aqui, será que eu posso pegar um cafezinho no meio? Vou atrapalhar? Não vai atrapalhar de jeito nenhum. Fiquem à vontade e vamos para o debate, tá bom? Bem, boa noite, camaradas. É uma alegria ter a oportunidade de estar aqui para conversar sobre arte revolucionária. Eu faço parte de uma tradição de meia dúzia de doidos que escreve sobre as relações entre arte e política, não é? E eu tentarei aqui fazer uma exposição. Eu gostaria de construir, junto com vocês, uma reflexão sobre a arte revolucionária, o que abrange a arte revolucionária. E eu sofro de um distúrbio que eu não consigo parar de falar às vezes, que alguns chamam de verborreia. E se eu começar a falar, eu vou tentar ser sucinto na minha exposição. Quero levantar alguns pontos fundamentais da questão das relações históricas entre arte e revolução. E depois a gente pode passar aí para uma conversa, não é isso? Muito bem. Conversar sobre arte revolucionária aqui, obviamente que não tem nenhuma dimensão, nenhum caráter diletante. Né? Muito pelo contrário, né? As questões da arte revolucionária, a arte revolucionária ela está integrada nas nossas atividades militantes, né? Elas fazem parte aí do nosso trabalho diário, das nossas preocupações diárias, né? Eu diria que a questão da arte revolucionária ela nunca saiu da ordem do dia, né? Mas, mais do que nunca, talvez ela esteja na ordem do dia, né? E por quais razões? Como é que nós podemos explicar isso? Existe o avanço da extrema-direita hoje no mundo, né? Eu penso que é o nosso dever, né, enquanto esquerda revolucionária, né, divulgar, promover, debater um programa político revolucionário, que, portanto, nos diferencia da esquerda reformista, né, uma esquerda que tem se demonstrado incapaz de conter o avanço da extrema-direita. Uma esquerda que procura conciliar aquilo que é inconciliável, né? As relações entre capital e trabalho, né? A arte revolucionária, ela, portanto, está na ordem do dia. Bem, toda essa onda conservadora que se vive hoje no Ocidente, isso possui, no meu entender, implicações culturais, né? Onde que essas implicações culturais são visíveis, né? Você pega aí o dado do fundamentalismo religioso, né, que se alastra, inclusive, aí no seio da classe trabalhadora, trazendo uma série de prejuízos para a consciência, né? Nós temos aí também uma série de práticas, né, cotidianas, conservadoras, que estão aí querendo tomar o cotidiano. Então, quer dizer, uma série de importantes conquistas, né, no campo do comportamento, no campo da sexualidade, no campo da arte, tudo isso vem sendo ameaçado por essa nova extrema-direita. Só que eu penso que existe uma contradição fundamental na cultura do nosso tempo. Qual que é essa contradição fundamental? Isso tem a ver, no meu entender, com o desenvolvimento das técnicas de reprodução de imagens, sons e palavras, né? Aquilo que o filósofo alemão Walter Benjamin escreveu, não é, no seu clássico, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, um ensaio que, se não me falha a memória, de 1936. Né? Aquilo que o Benjamin escreveu, nós atingimos o ápice hoje.
né, com as chamadas tecnologias digitais. É claro que essas tecnologias digitais são controladas pelo capital, mas na contradição existe uma margem de ação. Que margem de ação é essa? Nunca foi tão fácil filmar, editar, publicar, fotografar, né? A palavra escrita, ela circula hoje numa velocidade alucinante, né, no âmbito da internet, tanto o texto em prosa quanto em verso, né? Então, para nós colocarmos novamente no vocabulário político do nosso tempo a palavra revolução, existe uma questão que atinge em cheio a cultura. Escrever o quê? Filmar o quê? Isso poderia se estender ao plano das outras linguagens artísticas. Pintar o quê? É aí, camaradas, que, no meu entender, a questão da arte revolucionária, a ampla tradição da arte revolucionária, se coloca, se manifesta como necessidade, né, para todos aqueles que atuam no campo da esquerda revolucionária. Para a gente começar a conversar sobre esse conceito de arte revolucionária, um conceito que foi muito cretinizado, um conceito que foi muito descaracterizado, né, tanto pelas forças da burguesia quanto pelo próprio stalinismo, eu acho que existem 3 grandes perguntas, né? A primeira, sendo a arte revolucionária aquela que expressa ideias políticas revolucionárias, como é que isso se dá no plano da manifestação artística? Né? Será que haveria aquilo que Trotsky chamou de as leis da obra de arte? Então, como é que isso se faz no plano da manifestação artística? Essa é uma questão. A outra, né? Será que aquelas manifestações artísticas que não necessariamente falam de ideias políticas revolucionárias, mas que expressam a revolta, o inconformismo, será que elas também não participam do processo revolucionário? Será que elas não trazem alguma contribuição dentro da luta revolucionária? Essa é uma segunda questão. E, por fim, uma terceira questão que, no meu entender, é a mais importante de todas. Quais são as relações entre arte e revolução? Por que que a arte do nosso tempo ela deve estar ligada à revolução? Como é que nós podemos explicar isso aos olhos da história? Então, essas perguntas aqui, eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas reflexões, algumas hipóteses, algumas tentativas para começar a conversar a respeito. Certinho? Então, é isso que a gente vai começar a fazer aqui agora. Existe uma referência, né, um documento que é da maior importância para se pensar isso. É o célebre Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, redigido por André Breton e Leon Trotsky, e que data aí do dia 25 de julho de 1938. Né? Breton, escritor francês, fundador e principal teórico do movimento surrealista. Né? Trotsky, teórico marxista, o grande teórico da Revolução Permanente, dirigente político revolucionário, né? Trotsky é conhecido como dirigente da Revolução de 1905, né? Da Revolução de Outubro de 1917. Ele foi nada menos que o fundador, né, e general do Exército Vermelho durante os duros anos da Guerra Civil na Rússia, né? E que, ao lado dessas atividades políticas, se notabilizou também como um escritor de mão cheia. Né? Nós devemos nos lembrar que o Trotsky foi um destacado crítico literário, né? Um dos mais importantes críticos literários da União Soviética do início da década de 1920. Né? Esse manifesto ele seria aí o pontapé inicial, ele seria um apelo internacional para reunir escritores e artistas dentro de uma federação internacional de arte revolucionária independente. Né? A palavra aqui independente, né, só adiantando um ponto, é independente frente a quê? Frente às organizações culturais stalinistas, cujas práticas autoritárias e deformadoras, que nós iremos comentar aqui dentro de instantes, levaram a um desencontro histórico entre arte e revolução. Né? Quem passou
ou passa pelo movimento estudantil, quem atuou, né, ou atua em organizações culturais de esquerda, né, sobretudo aquelas de orientação trotskista, inevitavelmente se deparou já com esse manifesto. Ao menos já passou os olhos, né? Existem aí passagens que são memoráveis, né? Letícia citou uma aqui, né? A independência da arte para a revolução para a libertação definitiva da arte, né? Outras passagens também são memoráveis, né? Toda a licença em arte, né? Muito bem. Esse manifesto é evidentemente que ele traz as marcas do seu tempo. Esse manifesto ele foi escrito aí num contexto pré-Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial que eclode, né, em setembro de 1939, né, e tem o seu término no ano de 1945, né, em maio de 45 na Europa, em agosto na Ásia, né? Então, esse manifesto ele traz essas marcas a passagens que são inevitavelmente datadas. Mas, de um modo geral, penso eu, existem ali passagens que ainda oferecem, em grande parte, uma plataforma para nós avaliarmos e pensarmos esse conceito de arte revolucionária. Não é? Qual é o fundo histórico, né, em que esse manifesto foi escrito? Ele é de julho de 1938. Né? Você tem ali a ascensão do fascismo, né? Benito Mussolini estava no poder na Itália desde 1922. Né? Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, né? O fascismo alemão, né? Isso é o nazismo, né? E há toda uma ascensão do regime fascista pela Europa fora. Né? Você tem aí, inclusive, os momentos dramáticos e finais da Guerra Civil Espanhola, que vai de 36 a 39. Então, sem contar que o próprio fascismo, ao realizar uma estetização da política, ele promove uma arte de propaganda, uma arte que realiza o culto à personalidade, né? As obras legadas aí pela arte nazista realizam aí o culto a Hitler, né? Toda uma instrumentalização em que são violadas, são deturpadas, são marginalizadas, são violentamente reprimidas as tradições das vanguardas dentro do território alemão. Então, você tem uma ameaça política, né, cultural, que é o fascismo, né, com a sua ideologia biologista, levando a barbárie para frente. Nós temos também uma crise, né, das democracias burguesas. Né? Crise essa que tem aí o seu ápice já no início de 30, aliás, em 29, com a quebra da Bolsa de Nova York. E, por fim, nós temos aí, dentro da direção do movimento operário, uma crise também, que é a contra-revolução stalinista. Né? O stalinismo, como daqui a pouquinho eu vou falar, ele realiza todo um processo de verticalização dos PCs, interferindo de forma negativa e autoritária, tanto na vida política, né? Stalin vai eliminar críticos e opositores, quanto na própria prática, né, do trabalho de escritores e artistas ligados às organizações políticas e culturais de esquerda. Muito bem, esse é o contexto geral. Né? Quais são as circunstâncias específicas, né, em que esse manifesto vai ser redigido? Então, André Breton, em 1938, ele vai até o México realizar uma série de conferências sobre arte e literatura. Né? Ele vai até o México. Só que não tinha nada em cima. Ele chegou lá, a sua estadia não estava garantida. Quem vai garantir a estadia do Breton, né, isso deve-se à hospitalidade do pintor mexicano Diego Rivera. Cabe lembrar que o Rivera tinha feito o mesmo por Trotsky. Né? Foi graças ao Rivera, né, que Rivera vai viabilizar, junto às autoridades mexicanas, o exílio do Trotsky. Né? Quem era Diego Rivera? Né? Diego Rivera ele é aí o grande nome de um importante movimento artístico mexicano, que é o muralismo mexicano. Né? O Rivera ele vai fazer uso do pincel e das tintas para desenvolver uma ideia de arte pública. Né? Ele vai desenvolver nos seus murais, né, que eram expostos aí feitos em repartições públicas, pinturas voltadas, em grande parte, para operários e camponeses, em sua esmagadora maioria analfabetos,
né? E o que essas pinturas vão realizar, né? O Rivera ele vai contar a história, não a pintura que realiza uma narrativa, né, a história das lutas sociais no México. Isso desde a conquista espanhola, né? Portanto, desde o início ali, desde o período colonial, né, em que existia a chamada América Espanhola, passando aí pela independência do México, né, chegando à Revolução Mexicana do início do século XX e até as greves operárias, né, da década de 1930. Né. Rivera, até então, naquele momento, ele se reivindicava trotskista. Muito bem. Trotsky e Rivera, eles estavam a par da evolução política do movimento surrealista em Paris. Né? Que evolução política é essa? O Breton, uma parte significativa do movimento surrealista, vai, desde 1925, procurar se aproximar das organizações políticas de esquerda, né? Especificamente o PCF, né? O Partido Comunista Francês. Só que, desde o início, foi uma relação dificílima. Né? Os comunistas olhavam com muita desconfiança para os surrealistas. Achavam que eles eram uns doidos, desequilibrados, pequenos burgueses, né? Beberrões, e que, imagina, esses caras não têm nada a ver com o comunismo. O que é o surrealismo? Né? A crítica burguesa se encarrega até hoje de distorcer o significado desse movimento, que nunca foi um movimento artístico. Né? O surrealismo não é um movimento artístico, não é uma escola literária. Né? O surrealismo, pessoal, ele consiste, antes de mais nada, numa posição diante das coisas. Né? O surrealismo, ele parte de um questionamento do humano, ele questiona, ele busca a mais realidade, ele busca uma realidade para além das aparências. Para isso, o surrealismo vai questionar a cisão do humano, a cisão entre sonho e ação, né? A cisão entre corpo e espírito. Né? Os surrealistas eles vão estar interessados em investigar os fenômenos do inconsciente, vão lançar uma sonda sobre o mundo interior, numa luta, desde o início, né, desde o primeiro manifesto do surrealismo, que data de 1924, desde o início, o surrealismo declarou guerra à sociedade burguesa. Ele se rebela com uma extrema violência poética contra essa sociedade. Né? Se valendo do quê? Se valendo do escândalo. Né? Se valendo de uma série de atitudes que questionam essa cisão do humano, né? Essa subordinação do desejo aos desígnios da burguesia. Né? Quais são as armas do surrealismo? Né? O surrealismo tem toda uma concepção muito particular da poesia, do amor, da liberdade. Para os comunistas franceses, eles olhavam o que isso tem a ver com o marxismo, onde já se viu. E, no entanto, Breton dizia que as práticas surrealistas eram perfeitamente compatíveis com o marxismo, com o materialismo histórico. Ou seja, o grupo surrealista queria atuar pela Revolução Proletária a partir do seu próprio programa, sem abrir mão das prerrogativas das práticas surrealistas. Né? É claro que o PCF, em rota de stalinização, vai ter uma relação péssima com os surrealistas. Sem contar que o Breton, mais de uma vez, ele levantou a sua voz para defender Trotsky, né, que estava sendo caluniado no final da década de 20, comecinho de 30. Ele sai em defesa das posições do Trotsky, né, ele declarou mais de uma vez a sua admiração por Trotsky, e muitas das posições artísticas, né, literárias, que o grupo surrealista possuía, o surrealismo nunca abriu mão da arte para expressar suas ideias, vai de encontro muito com o que o Trotsky pensava. Né? Inclusive, algumas das conclusões que ele apresenta no seu clássico Literatura e Revolução, uma obra seminal ali de 1923. Então, muito bem, o Breton ele está no México, Trotsky está sabendo da sua evolução política, e Rivera vai fazer um meio de campo para os dois se encontrarem. Né? E, durante os meses de maio, junho e julho de 38, eles vão travar uma série de discussões sobre a situação, né, complicadíssima da arte, da literatura, assim como da ciência, da filosofia, naquele final da década de 30. Né? E eles vão ter como resolução esse manifesto, né, que aparece, na época, assinado por Breton e Rivera.
Só que o Rivera não tomou parte na redação do manifesto, né? Trotsky não achou tático assinar aquele manifesto, né? Por que o Trotsky não achou tático? Porque seria a FIARE, né, a Federação Internacional da Arte Revolucionária Independente, ela não poderia ser entendida enquanto um empreendimento trotskista, né? O Breton, o Rivera, o próprio Trotsky, queriam dialogar com outros intelectuais de outras correntes, né, inclusive com anarquistas, né? Então, assina ali o manifesto Breton e Rivera. Esse manifesto vai ser traduzido para outros idiomas, né, e vai, inclusive, ser traduzido no Brasil, vai ser traduzido para o português, e vai ser publicado em 1946, né? Vai sair nas páginas do jornal Vanguarda Socialista, que foi dirigido pelo Mário Pedrosa, né, um intelectual crítico de arte, que foi pioneiro também na construção da oposição de esquerda no Brasil, não era mais naquele momento, né? E a grande entusiasta desse manifesto vai ser a Patrícia Galvão, né, mais conhecida como Pagu, né, uma autora que foi moída nas engrenagens do stalinismo, né, que atuou no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, tem inclusive toda uma atuação cultural, e cujas posições artísticas, né, ela advém das fileiras mais radicais do modernismo, né, ela vem da ala antropofágica, né, foi em direção ao Partido Comunista. A Pagu ela vai, pela sua trajetória, em direção ao conceito de arte revolucionária independente. Mas, para a gente poder continuar esse barato todo, por que arte revolucionária, ainda mais independente? Como é que a gente explica isso, né? Então, vamos tentar pensar aqui naquela terceira pergunta que eu citei aqui no início da minha fala, né? Quais são as relações entre arte e revolução aos olhos da história? Certinho? Estou me fazendo entender? Tudo certinho? Bem, existe um artigo genial, um artigo que todo mundo, na minha opinião, que é ligado à esquerda deveria ler, assinado pelo Trotsky, no mesmo ano de 1938, chamado Arte e Revolução. Esse artigo ele foi publicado numa revista norte-americana chamada Partisan Review, né? Era uma revista ali que reuniu os chamados intelectuais de Nova York, né? É uma revista que se dedicou ali nos quadros da Grande Depressão a pensar as questões da literatura revolucionária, né? É uma revista que procurou pensar a literatura a partir da crítica marxista. Essa revista, inclusive, ela vai, no final da década, em direção às posições do Trotsky, né? Portanto, é que o Trotsky colabora com ela nesse artigo. Esse artigo é da maior importância, né? Ali no artigo, o Trotsky diz o seguinte, ele começa dizendo que, de um modo geral, os seres humanos procuram expressar na arte a sua exigência de harmonia e plenitude. E é exatamente isso que a sociedade de classes priva os seres humanos. Trotsky continua. Ele vai dizer, diante disso, a arte torna-se um ato de protesto contra a realidade. Um protesto que pode ser consciente ou inconsciente, otimista ou pessimista, mas um protesto, né? Ele continua dizendo, todo novo movimento artístico, ele está levando em conta aí os movimentos que vêm do final do século XIX e ali no começo do século XX, todos esses movimentos têm como denominador comum a revolta, a rebelião, né? Eles se chocam aí com os padrões, com a cultura estabelecida, né? Essa questão da revolta em arte, da rebelião, eu acho que existe um link muito interessante nessa reflexão do Trotsky com a psicanálise, né? Que para o Breton é seminal, para o Breton é fundamental para pensar aí os problemas da arte e da política. Qual que é esse link, né? Qual seria essa relação? Freud ele vai dizer que o organismo humano ele é governado pelo princípio de prazer, né? A busca pela obtenção de prazer sensível, né? Só que para que a sociedade fosse possível, para que a vida social, e logo para que a cultura fosse possível, segundo Freud, foi necessário o quê? Uma repressão dos instintos sexuais. Essa repressão
ela vai viabilizar, ela vai permitir a associação duradoura entre os indivíduos na construção da vida social. Né? Então, o que está acontecendo aqui, segundo Freud? Né? Há um princípio de realidade que se impõe sobre o princípio de prazer. Né? Agora, se o princípio de realidade ele é necessário para que a própria cultura seja possível, aí entra o marxismo para fazer a seguinte pergunta. Cara pálida, de que princípio de realidade você está falando? O princípio de realidade ele envolve formas históricas. Quais são as formas assumidas pelo princípio de realidade ao longo da história das civilizações? Ou, se nós quisermos, da história das sociedades de classes. No capitalismo, em particular, existe uma repressão que vai muito além da repressão necessária dos instintos para que haja cultura. Né? Marcuse vai chamar isso de mais repressão. Né? Quer dizer, controles adicionais criados pela sociedade que visa aí a controlar a experiência corpórea. Um controle sobre o corpo. E por que controlar o corpo? Porque esse corpo tem que estar voltado para o trabalho explorador. Disciplinar o corpo, né, para, né, trabalhar. Trabalho esse que vai enriquecer a classe que é proprietária dos meios de produção, né, trocando em miúdos a burguesia. A questão é que, apesar dessa repressão, dessas formas adicionais de controle sobre o corpo, existe, agora vem o barato da arte, existe um modo de atividade mental que vai se chocar cada vez mais com o princípio de realidade. Qual que é esse modo de atividade mental? É a imaginação. Né? Qual que é o papel da imaginação na estrutura mental? Né? A imaginação ela realiza a ligação entre as camadas profundas do inconsciente, né, onde o desejo é rei, com os produtos da consciência, especificamente a arte. Então, nesse sentido, o que a arte se torna? Ela se torna uma promessa de libertação. Ela se torna uma exigência de satisfação. Né? A arte ela se torna algo que questiona esse princípio de realidade e reivindica um outro princípio de realidade, num outro tipo de sociedade. Uma sociedade em que não existe propriedade privada, em que não existe Estado, em que não existe formas adicionais de repressão. Pois muito bem, feita esse parênteses psicanalítico, essa dobradinha, que eu acho muito interessante, entre a psicanálise e o materialismo histórico, isso é uma questão super polêmica, mas eu acho que é uma dobradinha interessante. Voltando para o artigo do Trotsky, é claro que a burguesia não vai ficar de braços cruzados, vendo um bando de escritores, poetas, pintores, atores, cineastas, fazendo obras que atacam seus valores, que atacam os valores da sociedade burguesa. É claro que a burguesia não vai ficar parada. Né? Como é que ela vai reagir a isso? Ela vai procurar mimar os artistas, vai procurar dar uma série de facilidades econômicas, né? Vai mimar, e ao mimar, ela vai procurar neutralizar e, portanto, assimilar o caráter contestador das manifestações artísticas. E é curioso, o Trotsky chama atenção. Ao mesmo tempo que ela faz isso com os artistas, o que a burguesia faz? Ela dá migalhas para a classe operária. Ela procura dar esmolas para o proletariado, com reformas. Só que esse mimo aos artistas, essa capacidade de neutralizar a arte, né, essas migalhas para a classe operária, isso vai ser relativamente possível enquanto a sociedade capitalista se desenvolvia. Entretanto, há uma crise profunda na história do capitalismo. Uma crise profunda que se dá numa etapa específica desse sistema. Que etapa é essa? É a etapa do imperialismo, que data aí da segunda metade do século XIX e que até hoje é vigente. Muito bem, a crise capitalista da era imperialista
ela consiste no agravamento da miséria, novas formas de exploração, a violência e a brutalidade sobre as potências capitalistas que vão saquear povos e culturas. Então, diante dessa crise, né, há um exacerbamento das contradições sociais. Essas contradições sociais são, inclusive, traduzidas em contradições individuais. Portanto, as manifestações artísticas tendem a ser cada vez mais violentas, agressivas. Elas vão se opor cada vez mais a essa sociedade. Claro, a arte, eu estou frisando aqui a arte como protesto, é claro que a arte não é só isso, né? Ao longo da história, como nós sabemos, a arte vai ser muito usada para justificar o que não é justo, né? A arte foi usada pelas classes proprietárias, né? Ela vai ser usada para difundir valores religiosos, para promover o conformismo social. Só que nessa perspectiva que o Trotsky apresenta, do protesto contra a realidade estabelecida, isso se intensifica na era imperialista. E agora, camaradas, que vem o pulo do gato, para entender a relação entre arte e revolução. A arte não pode superar essa crise nos limites da arte. A arte não pode, por si mesma, superar essa crise. A única forma de ter, e isso Trotsky e Breton escrevem no manifesto, a única via para uma nova cultura é a revolução socialista, que é internacionalista. Tá certo? Portanto, a arte não pode resolver os seus problemas a partir dela. Daí ela tem que se ligar à luta política revolucionária. Daí a arte participar da construção da consciência revolucionária, dela participar da luta pela superação histórica da sociedade capitalista. E, gente, isso não é uma abstração, de forma alguma. Essa revolução a que eu me refiro, ela é uma escola que tem nome e tem data. É a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa ela torna-se uma escola revolucionária. O que vai acontecer muito na década de 1920, 1930? Nós temos escritores e artistas, a sua maioria aí advindos da classe média, que vão romper com a sua classe e vão aderir a organizações políticas, né, e vão atuar enquanto artistas para colaborar com a confusão, com o descrédito e com a ruína da sociedade burguesa. Só que aí, pessoal, a história armou uma arapuca e das boas. Se no final de 20, começo de 30, nós temos a ameaça fascista em andamento, nós temos a crise da democracia burguesa, o stalinismo ele vai, como eu me referi agora há pouco, fazer o desencontro entre arte e revolução. Como isso vai ser feito? Do ponto de vista político, o que o stalinismo realiza? Ele realiza uma contenção da luta de classes. Né? Muita gente acha que o stalinismo, né, também é uma escola revolucionária. Não é, nunca foi. Representa uma das piores ameaças à revolução. Né? Por que o stalinismo realiza a contenção da luta de classes? Ele quebra o internacionalismo e defende alianças do proletariado com setores de uma imaginária burguesia progressista, né? Alianças com as burguesias nacionais. Então, ao realizar isso, e de quebra reprimir, né, os opositores, né, vide a oposição de esquerda, que vai ser quem não morreu foi para o exílio, tá certo? Então, politicamente, o stalinismo ele traz a verticalização dos PCs, dos partidos comunistas. Né? Aqueles que não se enquadravam nessa medida era expulso, né? Era assassinado, tá certo? E culturalmente, o que vai ocorrer? O stalinismo ele vai impor um modelo, uma forma que vai violar os procedimentos de criação artística. Então, as qualidades subjetivas que um artista pode dar na luta revolucionária, lembrando que ele tem que estar compenetrado subjetivamente do conteúdo, né, dos dramas sociais dessa luta, isso vai ser cortado por uma imposição. Né? Quem é um dos grandes responsáveis por isso? Né? Um homem chamado Andrei Zdanov, né? Um verdadeiro policial da cultura soviética. Né? Essa doutrina, né, que vai ser imposta
pelos dirigentes dos PCs, chama-se realismo socialista, que não é nem realista e nem socialista. Né? Do que se trata o realismo socialista? O realismo socialista ele procura impor, idealizar a figura do chamado herói do trabalho. Né? O problema não é a temática proletária. Você pega os grandes movimentos de vanguarda do começo do século, a temática proletária está a 1000 por hora. Pega Kate Kovacs na Alemanha, né? Pega Piscator na Alemanha, né, que a gente conversava agora há pouco, né? Pega Mayakovsky. A questão é a imposição de uma forma que é folhetinesca, né? É uma marmelada, é um novelão insuportável que tem uma finalidade política. Que finalidade é essa? Exaltar os dirigentes do PC, criando uma ideia heróica dos trabalhadores, e, no final das contas, para coroar a cereja desse bolo contra-revolucionário, você tem o culto à personalidade de Stalin. Bom, qual é o grande desserviço que o realismo socialista vai fazer? Que muita gente, inclusive na mídia burguesa, quando fala em arte revolucionária, é realismo socialista. Não é, nunca tem nada a ver com arte revolucionária. Tá certo? Qual é o grande desserviço que o realismo socialista vai estabelecer para a arte revolucionária? A adulteração da história. Fake news, né, não é algo que se envolve apenas fascistas e o pessoal da mídia burguesa. Não, o stalinismo também é um produtor de fake news, inclusive no plano artístico. Né? Há exemplos históricos. Né? Por exemplo, há uma pintura, e ninguém sabe onde essa pintura foi parar, em que o Stalin aparece como dirigente de uma greve na cidade de Tiflis, no ano de 1902. Só que, na mesma ocasião, o Stalin estava preso numa outra cidade chamada Batum. Quando o pessoal tomou conta disso, rapidamente esconderam o quadro. Você vai ter uma produção em série de romances, poemas, pinturas, esculturas, peças de teatro, filmes, que vão realizar o quê? O culto à personalidade, fazendo a adulteração da história. Por exemplo, durante a Guerra Civil na Rússia, que vai de 18 a 21, foi duríssima, as obras do realismo socialista têm a pachorra de ocultar o papel do Exército Vermelho, e especificamente do Trotsky. Aliás, o Trotsky vai ser apagado da memória, né, da história da Revolução. Vários personagens que tiveram um papel contra-revolucionário ao longo da Guerra Civil vão se tornar heróis por causa das suas ligações históricas com Stalin. Então, é a falsificação da história, é a mentira que está em questão. Não é um problema de gosto artístico, não é um problema de doutrina artística. Isso vem de cima para baixo. Uma das grandes definições do realismo socialista é o pintor ou o escritor com um cara com uma arma apontada para a cabeça dele, dizendo como deve ser a arte. A arte que expressa aí a direção correta da história. Na verdade, é a versão da burocracia stalinista sobre a história. Pessoal, isso não ficou só na União Soviética. É uma política que vai ser internacional, vai se alastrar pelos PCs. No Brasil, nós temos exemplos dramáticos disso. Você pega, por exemplo, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Raquel de Queiroz, para muitos, a madrinha, né, do chamado romance regionalista, né, um romance social interessado em desvendar a realidade brasileira, denunciar a miséria, né, nos sertões do Nordeste. Ali os dirigentes do segundo romance dela, chamado João Miguel, vão intervir no enredo do romance, porque um trabalhador mata o outro trabalhador. Onde já se viu, tem que ter uma visão heróica do trabalhador. Não é por aí. Quer dizer, a contradição social, que é vital para a crítica marxista, isso começa a ser violado no plano do romance. E se não entende no plano do romance, no plano da arte, não entende no plano político. Né? Tanto a arte quanto a vida política torna-se uma mentira, torna-se uma forma de opressão. Pagu, como eu me referi agora há pouco, ela vai resistir. Em compensação, você pega, por exemplo, Jorge Amado, né, vai ser o grande paladino do realismo socialista nas letras do Brasil. É evidente que o Jorge tem uma contribuição
dentro da literatura revolucionária, né? Ele procura desenvolver com originalidade, com coragem, alguns aspectos da realidade. Só que isso vai muito rapidamente entrar no molde do realismo socialista, né? E o Jorge Amado vai, inclusive, perpetuar falsificações nos seus romances, né? Que o diga a conhecidíssima trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, em que ele conta ali a história do Estado Novo, né, a ditadura de Getúlio Vargas, que vai de 37 a 45, né, e ele vai contar uma série de mentiras sobre os dirigentes que não compactuavam com a linha do Partido Comunista. Ele vai criar uma ideia heróica, encantada, dos dirigentes do PC. Eles são isentos de vícios, são perfeitos, não tem contradição. Gente, onde não há contradição, não há dialética, não há marxismo, não há uma representação materialista da realidade. Então, o realismo socialista ele tem todo esse desserviço. Agora, é claro que muita gente não vai ficar de braços cruzados vendo essa trituração das letras e das artes diante, inclusive, da ameaça fascista. Muitos vão se reunir e vão propor esse apelo da Fiarré. Agora, finalizando a minha fala, a Fiarré ela foi um fracasso histórico, por várias razões, né? Desentendimentos de natureza pessoal entre Rivera e Trotsky, né? Rivera vai romper com o trotskismo. Breton encontrou dificuldades para mostrar as relações entre arte e psicanálise em alguns círculos marxistas, como na Partisan Review, por exemplo. E, claro, com a Segunda Guerra Mundial, todo mundo vai acabar se desagregando, né? O próprio Trotsky vai ser assassinado, né, em 1940, no México, por um agente stalinista. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, né, a Fiarré ela aparece como algo que foi abortado, algo que não deu certo. Mas eu, particularmente, me interesso por aquilo que não deu certo na história. Aquilo que não vingou, eu acho que a gente precisa estudar, precisa rever, e aquelas imagens daquilo que não deu certo torna-se combustível a ser relido hoje. Então, camaradas, o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente não pode ser uma curiosidade acadêmica. Ela não pode ser apenas um documento do século XX. Ele tem que ser relido para que a gente coloque na ordem do dia a questão da arte revolucionária. Há condições objetivas, condições técnicas para a produção dessa arte. Evidentemente que não é fácil fazer arte revolucionária na sociedade burguesa. A sociedade burguesa não vai permitir a expansão dessa arte. Ela luta. A arte revolucionária está dentro da luta de classes. Mas há possibilidades, há uma margem de ação. E esse manifesto do Breton e do Trotsky é da maior importância. Acho que os camaradas devem escrever a respeito, ler, concordar, discordar, ver o que está datado no manifesto, ver o que é atual, para que a gente possa, juntos, construir a arte revolucionária. Então, camaradas, eu agradeço, eu espero que a gente possa, inclusive nesse espaço aqui, voltar esse espaço para essa problemática das relações necessárias entre arte e revolução. Muito obrigado, pessoal.